Olá, bem-vindos ao Jornal da Adoração em Família. Vamos aos destaques de hoje. Um barco com 276 passageiros sofre naufrágio a caminho de Roma. Um buraco se abre na terra e engole 250 pessoas. E no Egito, uma história com um final feliz. Um bebê com menos de 1 ano é salvo no Rio Nilo. Você acompanha essas notícias agora no Jornal da Adoração em Família. Boa noite. Olha só que desastre! Um navio a caminho de Roma sofre naufrágio. As 276 pessoas a bordo conseguem se salvar. Vamos saber mais detalhes dessa história com a repórter Shirley Campos. Boa noite, Lavínia. Boa noite a todos. Foi realmente um acidente impressionante mesmo. Segundo a assessoria de imprensa do Exército Romano, esse barco ele saiu de Cesareia, estava a destino de Roma, e aí no meio do caminho ele enfrentou uma tempestade e o barco acabou ficando à deriva aí por pelo menos 14 dias. Os tripulantes, enfim, conseguiram chegar até a ilha de Malta. E aí ali, naquele momento, o barco acabou despedaçando, mas, incrivelmente, as 276 pessoas que estavam a bordo, felizmente, elas sobreviveram e conseguiram chegar ali até a praia. Muitas delas foram nadando, outras usaram os destroços do barco para conseguir chegar até a praia e receberam os primeiros socorros dos habitantes da ilha ali no local. E uma coisa interessante em relação a essa notícia é que dentre os náufragos havia um preso que ele estava sendo levado para ser julgado pelo imperador César, que ele é conhecido como Paulo, antigamente conhecido como Saulo de Tarso. Ele é um cristão que está sendo acusado de extremismo. O julgamento de Paulo está previsto para daqui pelo menos uns 3 meses. E aí nós vamos continuar acompanhando esse caso para ver se as acusações de extremismo que foram feitas contra Paulo vão conseguir ser provadas ou se ele vai conseguir se defender. É com você aí no estúdio, Lavínia. Obrigada, Shirley. Agora vamos falar sobre um caso impressionante. Um buraco se abre na terra e engole 250 pessoas. Quem conta para nós esta história é o repórter Alessandro Garcia. Boa noite, Lavínia. Boa noite para você que assiste o Jornal da Adoração em Família. Essa história impressionante aconteceu no acampamento dos israelitas. Segundo informações, esses israelitas estão indo para a terra de Canaã. E parece que 250 rebeldes se levantaram contra o líder dos israelitas, Moisés, e o seu ajudante Arão. Segundo informações que nós conseguimos colher, esses 250 se levantaram contra Moisés e o Deus de Moisés e dos israelitas abriu a terra e esses 250 foram mortos. Corá, Datã, Abirão e seus familiares. Eles se rebelaram contra a ordem estabelecida por Deus e eles acabaram perdendo as suas vidas. Então, apesar de ser uma história impressionante, é uma história que nos ensina a questão de lealdade e principalmente submissão a Deus. Voltamos aos estúdios do Jornal da Adoração em Família. Obrigada, Alessandro. E para fechar o jornal, uma história com final feliz. Um bebê com menos de 1 ano é resgatado no Rio Nilo. Vamos saber como ficou a criança com a repórter Cida Campos. Boa noite a todos, boa noite, Lavínia. Essa criança foi colocada no Rio Nilo por sua própria mãe, num ato de bravura e coragem. Como foi notícia recentemente, Faraó havia ordenado que todo menino israelita que nascesse deveria ser morto. E para salvar a vida de seu filho, essa senhora chamada Joquebede colocou ele dentro de um cesto de palha. E com a ajuda de sua filha, Miriam, elas colocaram o bebê no Rio Nilo. Daí, a filha de Faraó avistou o cesto enquanto se banhava no rio e pegou a criança. Testemunhas disseram que ela se encantou com aquele lindo bebê e decidiu adotá-lo. A menina Miriam, muito esperta, perguntou à princesa se ela precisava de alguém para ser babá do menino e levou Joquebede até ela. Assim, a mãe desse bebê, chamado Moisés, conseguiu salvar a vida dele e ainda vai cuidar do seu próprio filho. Essa realmente é uma história com final feliz. Voltamos ao estúdio do Jornal Adoração em Família. Obrigada, Cida. É bom terminar o jornal com uma história bonita assim.
Boa noite e obrigada por assistir ao Jornal da Adoração em Família. Até a próxima edição.